O dia chegou. O momento de devolver o relógio era aquele. O tempo havia passado para Carla e nada mais restava que encarar e aceitar as consequências. Triste e arrependida, Carla pediu permissão para o Senhor, pegou uma caneta, papel e deu início ao relato de sua vida mal vivida, de desejos e ambições desenfreados. Filha única de um casal simples e humilde, Carla jamais conformou com a necessidade material e a incapacidade dos pais de provê-la dos seus desejos. Emburrada e revoltada, foi incapaz de aproveitar de sua infância como faziam as crianças vizinhas da mesma idade. E Carla cresceu. O tempo passou e com ele vieram as oportunidades de realizar os seus sonhos de riqueza e abundância por conta própria. Porém, o que ganhava naqueles trabalhos que ia e vinham não era suficiente para satisfazê-la. A revolta e insatisfação persistia. A ambição era tanta que não lhe permitia apreciar o mais simples da vida. A amizade dos amigos e o amor dos pais eram considerados apenas tolices de pessoas sem objetivos e vazias. Sufocada e cega por sua ambição descontrolada, Carla resolveu buscar por ajuda de alguém ou algo capaz de abrir as portas do sucesso e glória. Os meios ou maneira não importavam. As consequências jamais foram pensadas ou consideradas. Numa certa noite, como num sonho mágico, o provedor apareceu à sua frente e, com uma voz suave e gentil, perguntou por seu nome e como podia ajudá-la. Apesar do susto e medo que sentiu, Carla respondeu contando dos seus sonhos, desejos e da sua ambição. O Senhor sorriu e lhe disse que tudo aquilo era possível, que tudo podia ser conseguido desde que ela cuidasse daquele simples relógio que lhe ofertava. E o mais importante, que um dia voltaria por ele. Carla aceitou o acordo e o Senhor desapareceu. E um novo dia amanheceu. Daquele momento em diante, Carla pareceu uma nova pessoa. De uma maneira inexplicável, as portas abriram e os desejos, sonhos e ambições começaram a realizar. Dinheiro, posição social, luxo, festas extravagantes, amantes, tudo o que ela havia sonhado e ambicionado agora estava ao seu alcance. E o melhor, em abundância. A família, a pobreza e dificuldades eram coisas longínquas de um passado intencionalmente esquecido. Porém, assim como para os pobres, ricos, felizes ou infelizes, o tic-tac do relógio não para e o tempo passa. Com cada tic-tac, aproximamos lentamente e certamente da reta final, do ponto final da nossa jornada, do acerto de contas. Agora sentada frente ao espelho, Carla observava com tristeza as marcas deixadas pela falsa felicidade de uma vida exuberante e glamourosa. A beleza e jovialidade de antes já não existiam. Foram substituídas pelas cicatrizes deixadas pelo tempo. O tic-tac do relógio parecia cansado. Parecia mais fraco, mais velho e quase sem forças. Olhando para o mais profundo do seu íntimo, Carla perguntava a si mesmo se tudo aquilo havia valido a pena. Por um instante, Carla pensou no passado, nos amigos, na vida simples e nos pais rechaçados e esquecidos por sua ambição degenerada. Naquele momento, Carla descobriu que a felicidade não depende do conforto ou abundância de bens, mas sim das pessoas que nos cercam e nos amam.
e pela primeira vez sentiu saudade do calor humano ignorado. Sentiu remorso por ter abandonado e esquecido o que podia ter sido sua verdadeira felicidade. Tarde demais. O tic-tac do relógio enfraquecia. Ao terminar o relato, Carla levantou e caminhou em direção ao senhor, que com a mão estendida cobrou a devolução do seu maldito relógio. E tudo acabou. O tic-tac parou para sempre.